Reunião ordinária do dia 23 de abril de 2020. Boa noite a todos. Boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos o nosso trabalho. Daremos início à reunião ordinária do dia 23 de abril de 2020. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Fernando de Assis Cipriani. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. José de Alencar da Silva. Presente. Marcos Martins. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho presente. Priscila Fernanda Neves Souza Rocha. Presente. Rita Edith Oliveira Fernandes. Solicito que os senhores vereadores se coloquem de pé. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar o nosso trabalho. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda de número 1 do projeto de lei número 41, 2019, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. E da emenda número 1 do projeto de lei número 42, 2019, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. E dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, nas proposições de lei número 41, 2019 e 42, 2019. Priscila. Beto. Emenda número 01, a proposição de lei número 41/2019. Artigo 1º. Da proposição de lei número 41/2019 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. As escolas da rede pública municipal e rede particular de Matias Barbosa poderão promover no ambiente escolar ações de incentivo ao empreendedorismo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 3 de dezembro de 2019, presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator José Carlos Souza Páscoa, secretário Carlos Alberto de Almeida. Justificativa. A presente emenda se faz de extrema importância, pois visa adequar o texto às normas legislativas vigentes, buscando respeitar o artigo 2º da Constituição Federal, que prevê a separação e independência dos poderes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 41/2019. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolado em 18 de novembro de 2019 a proposição de lei número 41/2019, que dispõe sobre incentivo ao empreendedorismo nas escolas da rede pública municipal e de rede particular. Encaminhado para esta comissão no dia 2 de dezembro de 2019, para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou o seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 41/2019, com a emenda de número 01, sendo acompanhado pelo presidente e pelo secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 41/2019, com a emenda de número 01. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 3 de dezembro de 2019.
Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator José Carlos Souza Páscoa, secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei número 41/2019. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolada em 18 de novembro de 2019 a proposição de lei número 41/2019, que dispõe incentivo ao empreendedorismo nas escolas da rede pública, municipal e rede particular. Distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que concluiu por sua aprovação e encaminhada a essa comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, a relatora dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 41/2019, com a emenda de número 01, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 41/2019, com a emenda de número 01. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 12 de março de 2020. Presidente Joaquim Benedito de Almeida, relatora Rita Edith Oliveira Fernandes, secretário José de Alencar da Silva. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na Comissão de Lei número 41/2019. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolada em 18 de novembro de 2019 a proposição de lei número 41/2019, que dispõe sobre o incentivo ao empreendedorismo nas escolas da rede pública, municipal e rede particular. Distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que concluíram por sua aprovação, encaminhada a essa comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 41/2019, sendo acompanhado pela presidente e secretária. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 41/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 17 de março de 2020. Presidente Rita Edith Oliveira Fernandes, relator Carlos Alberto de Almeida, secretária Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Emenda de número 01, a proposição de lei número 42/2019. No artigo 1º da proposição de lei número 42/19, onde se lê lei número 6.075/73, leia-se número 6.015/73. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator José Carlos Souza Páscoa, secretário Carlos Alberto de Almeida. Justificativa. A emenda se faz necessária visando corrigir o número da lei que dispõe sobre os registros públicos
e da outras providências citadas no artigo 1º. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 42/2019. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolada em 9 de dezembro de 2019 a proposição de lei 42/2019, que determina a fixação de placas nos tabelionatos de notas e nos ofícios de registro de imóveis, visando dar ciência ao público do direito de pleitear, em determinadas hipóteses, a isenção parcial do valor dos emolumentos e encaminhados para essa comissão dia 6 de fevereiro de 2019 para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. No entanto, a fim de adequar a redação, foi proposto a emenda de número 01, a fim de corrigir o número da lei que dispõe sobre os registros públicos citados no artigo 1º do referido projeto. Assim, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação, em primeira votação, na proposição de lei número 42/2019, com emenda de número 01, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 42/2019, com a respectiva emenda de número 01. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de fevereiro de 2020. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relator José Carlos Souza Páscoa. Secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei número 42/2019. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolada em 9 de dezembro de 2019 a proposição de lei número 42/2019, que determina a fixação de placas nos tabelionatos de notas e nos ofícios de registro de imóveis, visando dar ciência ao público do direito de pleitear, em determinadas hipóteses, a isenção parcial do valor dos emolumentos, distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que concluiu, por sua aprovação, encaminhada essa comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, a relatora dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei 42/2019, com a emenda de número 01, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 42/2019, com a emenda de número 01. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 12 de março de 2020. Presidente Joaquim Benedito de Almeida. Relatora Rita Edith Oliveira Fernandes. Secretário José de Alencar da Silva. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei 42/2019. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolada em 9 de dezembro de 2019 a proposição de lei 42/2019, que determina a fixação de placas nos tabelionatos de notas e ofícios de registro de imóveis, visando dar ciência ao público
do direito de pleitear, em determinadas hipóteses, a isenção parcial do valor dos emolumentos, distribuída às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que concluíram por sua aprovação e encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta avisos de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação da proposição de lei número 42/2019, sendo acompanhado pela presidente e secretária. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 42/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 17 de março de 2020. Presidente Rita Edith Oliveira Fernandes, relator Carlos Alberto de Almeida, secretária Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Memorando, número 10/2020. Lara Moreira Paro, presidente da Comissão Especial Solicitação FAS. Correspondências expedidas. Ofício número 87/2020. Marcos Martins, vereador, solicitação FAS. Ofício 89/2020. Joaquim Benedito de Almeida, vereador, solicitação FAS. Ofício número 90/2020, Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha, vereadora, solicitação FAS. Concedo a palavra livre para a apresentação de proposição sem discussão. Passando para o ordem do dia, dando início, está em discussão a emenda de número 1 ao projeto de lei número 41/2019, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 41/2019, que dispõe sobre o incentivo ao empreendedorismo nas escolas da rede pública municipal e rede particular. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a emenda número 1 ao projeto de lei número 42/2019, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 42/2019, que determina a fixação de placa no tabelionato de notas e nos ofícios de registro de imóveis, visando dar ciência ao público do direito de pleitear, em determinadas hipóteses, a isenção parcial do valor dos emolumentos. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Tem algum orador inscrito? Presidente, queria só fazer uma pergunta sobre a reunião que a gente comentou ontem entre Executivo, Legislativo, Comitê de Combate ao Covid. Vossa Excelência chegou a... Não, ainda não tenho. Já cheguei, mas ainda não tenho nada determinado, não, tá? Vou deixar que amanhã vou tornar a reunir com eles, tá? É porque, só para acrescentar as informações,
o governador ontem já acionou numa mudança e hoje ele já fez uma outra publicação dizendo que vai criar um site de orientação para as prefeituras que quiserem aderir ao plano de retorno. E aí, assim, nós acho que agora ainda mais urgente que a gente esteja conversando com o Executivo para saber como que nós vamos tratar disso. Porque há uns dias atrás falava-se que estava seguindo o governador, né, a orientação dele. E agora ele vai abrir. Parece que a partir da semana que vem já vai existir esse site para disponibilizar o protocolo, como que vai ser feito esse retorno para as cidades que quiserem. Então vai ficar à mercê da vontade de cada cidade. Então acho que a gente precisava ter essa reunião com uma certa urgência, ainda que o pronunciamento do nosso prefeito não atenda o que o comércio está pleiteando, mas que a gente tenha essa conversa, que a gente, entendeu? Eu acho salutar isso. Pois é, vereador, a preocupação do prefeito também e tem uma grande preocupação também com o comércio que está aí sofrendo. Ele é solidário a isso, a palavra dele, que também, se ele pudesse, eu já tinha liberado há muito tempo, entendeu? Só que é uma coisa, é uma atitude com precaução, porque, conforme disse a vereadora Priscila, vamos aguardar o pronunciamento do governador. Ele toma uma decisão, contradiz às vezes, então a gente, sem fazer propaganda calçado, mas a gente calçado fica melhor, é isso? Então, acabei de fazer propaganda calçado, entendeu? Então a gente calçado é muito melhor para a gente tomar atitude, tá? Pode ficar tranquilo. Mais uma coisa? Bom, eu agradeço a presença de todos e digo o seguinte, a reunião que seria amanhã foi para segunda-feira. Segunda-feira teremos a primeira às 17 horas, a segunda às 18 horas. Na terça-feira, nós faremos a sessão de terça-feira e a de quarta nós antecipamos, o mesmo horário, 17 horas e 18 horas, não é isso? A 18 e 19? Não. Então, perdão. A de terça, né? Terça, 18 e 19. Isso. É bom. 18, 19, 18, 19. Todas as duas, segunda e terça. Então, Também, perdão. então não é 17, 18. É 18 e 19, tá? Vai ter a portaria, né? Vai ter. Já tem. Já tem. Segunda, 18. 18 horas, a primeira, 19 a segunda. Terça-feira, 18 e 19. Na Perfeito? Agradeço a presença de todos. Uma boa noite e fico. Ah, não. Chamada final. Não, é na quarta não tem. A lista de presença. Quarta não tem não, cara. Vai antecipar de quarta para Isso. 18 para 19 horas. Isso. Na quarta nós vamos fazer uma extraordinária. Quem sabe que é com o comércio? Quem sabe vai com o comércio? Pode ser, né? Os comércios deviam ir abrindo enquanto está nas outras cidades. Peço fazer a chamada final dos vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Fernando de Assis Cipriani. Presente? Joaquim Benedito de Almeida. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. José de Alencar da Silva. Marcos Martins. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho presente. Priscila Fernanda Neves de Souza Rocha. Rita Edith Oliveira Fernandes. Torno a citar que a vereadora Rita Edith está licenciada com testado médico. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite. Vão com Deus. Muito obrigado. Se o seu pai estiver lá,